Bom, e o dia de hoje combina perfeitamente com a leveza da cultura pop. Mas você já parou para pensar que muitos filmes, personagens de histórias em quadrinhos e desenhos que fizeram parte da nossa vida, nem sempre são o que parecem? Pois é. Quem desmistifica o tema é esse jornalista que foi, durante anos, editor-chefe da revista Rolling Stone e atualmente é do portal IGN Brasil. Essa pauta aí eu vou gostar muito. Boa noite, Pablo Miyazawa. Como é que você está, Pablo? Obrigado por ter vindo. Como é que você está? Obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer estar aqui. Meu prazer. Está na sua casa, Pablo. Vamos lá. A gente se conheceu agora aqui em off e eu nem te falei, eu sou um mega nerd. É mesmo? Adoro. Esse teu livro, pode ter certeza que eu vou devorar. Que bom. É bom que a gente... aquela ali é outra nerd também, aquela é a Andréia. Todos somos, né, no fundo somos, né? 52 mitos pop. É o nome do livro. A gente... Aí, ó, tá aqui não, tá ali. Aqui, agora tá, olha aí. Isso aí. Que na verdade são mentiras e verdades nos boatos do mundo do entretenimento. Então é questionar aqui algumas, vamos dizer, crendices da nossa cultura pop. Como é que surgiu a ideia de você escrever esse livro? Bom, eu sou jornalista de cultura pop há muito tempo, há quase 2 décadas. Já Rolling Stone. E videogames e desenho animado, sempre escrevi sobre isso e sempre me encantei com esse universo, porque são produtos de ficção, mas a gente é fascinado por eles. Claro. E eles, então, carregam muitos aspectos que não estão ali expostos na obra em si. Então, os filmes têm segredos de bastidores, os games, os desenhos, tudo tem segredo por trás. Eu acho que investigar isso e colocar tudo num livro era uma consequência natural do meu trabalho. Bom, vamos ver alguns deles, começando com filme. É verdade que Rose poderia ter salvado Jack no Titanic, o Titanic? É. Eu acho que todo mundo que assistiu o Titanic na época ficou triste, lógico, né? O personagem do Léo DiCaprio morre e você fica pensando, será que não dava para ele ser salvo? E daí, alguns anos depois, umas pessoas fizeram testes e comprovaram, fazendo experiências em casa, de que ele caberia em cima daquela jangada improvisada. Claro. Né? E isso foi muito questionado, os fãs começaram a questionar tanto que aquele programa Caçadores de Mitos foi tentar comprovar se era possível 2 pessoas subirem numa porta e se salvarem, e mostraram que sim, e mostraram para o diretor do filme, James Cameron, que era possível salvar o Jack, o Leonardo DiCaprio. E no fim o diretor falou, não, estava escrito no roteiro que ele tinha que morrer e ele morreu. Então, é isso. Então, mesmo que fosse possível salvar, ele tinha que morrer porque estava escrito no roteiro. É o fim do mundo. Agora, falando em diretor, tem um que todos nós admiramos, respeitamos, que é o Stanley Kubrick. Sim. O Iluminado, por exemplo, ele filmou de fato o pouso do homem na Lua? Não? Pois é, essa é uma história muito interessante que eu descobri, porque eu mesmo não conhecia. Eu sempre questionei essa coisa, será que o homem foi para a Lua, tal? Tem muitas evidências que sim, o homem foi, tem filmes, tem fotos, né? Foi. O que começaram a questionar é que essas fotos e filmes têm uma qualidade muito boa para terem sido feitas na Lua. E que talvez o homem realmente tenha pousado na Lua. Não acho essa qualidade boa de jeito. Então, mas para a época era muito bom, né? Porque, olha, as fotos, elas não têm imperfeições e tudo mais. É tudo muito bem feito. Então começaram a questionar. Os teóricos da conspiração questionaram. Peraí, mas isso tem que ser obra de alguém que entende como faz. E o Stanley Kubrick, na época, tinha feito o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Foi. Então, supostamente, a teoria diz que a NASA contratou o diretor para, caso eles não conseguissem fazer imagens bonitas ali na Lua de verdade, o Kubrick poderia filmá-las em estúdio. Entendi. Então, e depois, como ele ficou com esse segredo por muito tempo, ele teria escondido pistas de que ele tinha participado de uma grande conspiração dentro do filme dele, O Iluminado. O Iluminado é recheado de supostas pistas de que ele estava guardando essa mentira. Vai saber. Vai saber. Na verdade, eu acho que o Kubrick jamais faria isso. Quer dizer, pode ser, né? Mas não faz parte do perfil dele. Também acho. Eu acho que ele não se dobraria a uma grande mentira como essa. Mas ele não está mais aqui para contar pra gente. Vamos falar dos Simpsons. Porque, na verdade, eu acho muito legal essa família, os Simpsons. É demais. Mas eles conseguem, de fato, prever o futuro? Olha,
eles têm dado muitas mostras pra gente nos últimos 25 anos de que eles sabem mais do que a gente, né? Eles acertaram em cheio em muitos detalhes aí muitos acontecimentos. Esse aí, a Alemanha, Brasil. Pois é, esse é mais recente. Eles mostraram como é que seria uma possível final da Copa entre o Brasil e a Alemanha, meses antes da Copa do Mundo em si. E nesse jogo aí do desenho animado, um jogador chamado El Divo, que é uma brincadeira com o Neymar, ele se machuca e sai da partida e não consegue mais jogar. E no final o Brasil perde da Alemanha e o Homer é o juiz, né? Então muita gente apontou assim as coincidências. É lógico, eles... Sim. Esse tipo de coisa pode acontecer, mas é que os Simpsons já tinham acertado em muitas coisas antes. Agora, e essa camisinha listada que é do futebol americano, não é do soccer, né? Pois é, não, eles tentaram assim, mas é legal, os Simpsons eles são muito ligados em tudo que acontece, por isso que eles acertam mais do que erram. E esse lance do Simpsons em relação ao Trump? Pois é, né? Então, isso que o legal de Simpsons é que os roteiristas, eles são caras muito bem informados em tudo, política, cultura, então eles estão muito afiados, eles acompanham, o episódio é feito muito tempo antes de passar, mas eles conseguem ali ter uma temperatura muito quente em cada capítulo, é muito legal acompanhar, porque se você pega os Simpsons e vê por fora, você vê a história da cultura e da sociedade hoje por meio dos episódios de Simpsons, eu acho muito legal. Agora, tem uma dupla que eu simplesmente adoro. Quando eles eram desenhados por uma dupla ainda, outra dupla, mas dessa vez de humanos, que era William Hanna e o Joseph Barbera. Incrível. Eles trabalhavam no estúdio da Metro com a produção de Fred Quimby. Tom e Jerry. Eu adoro, eu tenho todos os desenhos da década de 40 e de 50 em casa. Dizem que eles faziam propaganda nazista. O que você tem a dizer? Pois é uma história... Nunca percebi isso na minha vida. Uma história foi observada por uma pessoa que escreveu e propagou isso pela internet, né? Ele acha, a teoria desse cara é que o Tom e o Jerry são analogias aos exércitos inglês e alemão. Os Tommies, né, eram conhecidos os soldados britânicos, e o Jerry representaria a Alemanha. Então, seria uma maneira deles mostrarem que a Alemanha estava brincando de gato e rato com a Inglaterra, e ganhando sempre, porque era muito mais ágil, mais rápida, e o Tom, que é o gato, que seria o soldado inglês, seria lento, não muito eficiente. Né? Então muita gente observou isso, e também tem a origem dos criadores do desenho, né? Que eles são do leste europeu, então teria ali uma maneira de dizer que o Oriente, digamos assim, a Europa Oriental é melhor que a Ocidental, né? Mas eu acho que isso aí é um pouco forçar a barra, porque na época era... todos os desenhos assim tratavam de... Você pode observar esse tipo de coisa em vários desenhos dessa época, na verdade. Mas tem, olha, não esse exatamente, mas tem um outro desenho em que o Tom, ele é travestido de Hitler, com o bigodinho, com toda aquela coisa, e toma um pau. Exatamente. Arrebentam ele. Então, esse tipo de coisa meio que contraria essas teorias. Mas esse tipo de episódio hoje é super banido, é difícil de assistir se você não tiver na coleção. Eu tenho a coleção toda, mas, por exemplo, eu sei que eles não podem mais, depois que explode, eles não podem parecer como negros. Sim. Enfim, não pode um monte de coisa. Picotaram tudo. Sim. Mas essa história eu acho muito... buscar pelo em ovo, mesmo para mim que sou um nerd. Exatamente. A mesma coisa com os Smurfs. Sim. Os Smurfs também, dizem que aquilo é uma alegoria ao nazismo. Sim, essa é outra teoria de um outro estudioso, e ele acha que os Smurfs funcionam como um regime totalitarista, porque você tem o Papai Smurf, que é um líder, né? Você tem os Smurfs que eles se comportam igual, só tem uma mulher, né? Então ela é loira, ela é o ideal de beleza, digamos assim. Então, assim, na verdade os Smurfs, eles sofrem muitos ataques aí na cultura pop. Acusam eles de fazer parte de um regime totalitário, deles serem também uma alegoria da Ku Klux Klan, né? Que por causa da touca branca e até do comunismo e de tudo mais, assim, coitadinhos deles. Pelo em ovo mesmo, meu Deus do céu. Essa história da Disney, que também todo mundo fala, né? Será que a Disney esconde mensagens, vamos dizer,
subliminares nos seus desenhos? Olha, se eles não escondem de propósito, eles têm muito azar, porque não foi uma, nem duas, nem três. Foram muitas ocasiões em que enxergaram coisas que não deviam em um desenho destinado para crianças, né? Desde palavras escondidas assim numa nuvem do desenho Rei Leão, por exemplo, escrito sex, né? Achavam que estava escrito isso, viram formatos ali fálicos em personagens que não devia ter, né? E às vezes, e teve um caso mais, no caso do Rei Leão, e teve um caso mais extremo que na verdade obrigou a Disney a recolher o desenho Bernardo e Bianca, porque alguns animadores colocaram de brincadeira, fizeram uma sabotagem e colocaram uma foto de uma mulher pelada numa janela desse desenho, e alguém conseguiu pausar e encontrar isso e entrou em contato com a Disney, fez um escândalo, a Disney teve que recolher todas as fitas. Meu Deus! Então, assim, a Disney, por ser tão grande, tão onipresente, acho que está mais propensa a sofrer esse tipo de coisa. Olha, queria mostrar de novo a capa do teu livro. Vamos mostrar aí, 52 mitos pop. Este livro é escrito por esse brilhante jornalista, o Pablo Miyazawa, que nos honrou com sua presença hoje. E aqui eu agradeço muito. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. Tem mais coisas para te perguntar, mas o tempo a gente estoura mesmo, não dá. Mas a gente falou bastante. A gente marca outra. Tá legal. Voltar. Obrigado, Pablo. Obrigado. Ó, a gente volta em 2 minutinhos. Mas isso, vou dizer, é uma surpresa que você e eu vamos amar. Isso não é mito, não é pura verdade, hein? Então fica aí.